E o Brasil começou a fazer o seu dever de casa, não por imposição de quem nos pedia, mas porque temos um compromisso com a proteção da floresta, com a proteção da biodiversidade, com a proteção das populações tradicionais indígenas e porque temos compromisso com as bases naturais do nosso desenvolvimento. Só para se ter uma ideia, na Amazônia nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares de área que foi desmatada e que está abandonada ou semi-abandonada. Desses 17 milhões, 7 milhões está em repouso, se regenerando há mais de 7 anos. Quando o presidente Lula diz que nós podemos dobrar a nossa capacidade de produzir alimentos para nós mesmos e para o mundo, sem precisar derrubar mais uma árvore, é disso que ele está falando. Aumento de produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da fronteira agrícola. E graças a Deus nós somos, além de gigantes pela própria natureza, também já começamos a nos agigantar pela natureza de algumas decisões que tomamos. Infelizmente, tivemos um período em que o avanço dessa agenda foi arrefecido, mas agora está sendo retomado no governo do presidente Lula. Por isso, é que nos primeiros decretos apresentados pelo presidente Lula, 10 decretos que foram feitos, 5 eram da área ambiental. Por entender a importância estratégica da integração economia e ecologia. Teve um tempo em que se falava de compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento. Já não se trata mais de compatibilizar, é uma questão de integrar. Como integrar economia e ecologia numa mesma equação? O que é que a ciência está dizendo? Que se ultrapassar os 25% de destruição, nós vamos perder essa chuva. Nós vamos entrar num processo de savanização, e isso, segundo alguns cientistas, já começa a ocorrer de forma que a floresta já começa a perder umidade. Nesse ano, 37% dos incêndios ocorreram em floresta primária, algo que era impensável até algum tempo atrás, porque o fogo entrava, mas depois, como é uma floresta úmida, recuava. Agora, 37% se deu em floresta primária. É claro que a origem vem dos incêndios, seja em área desmatada, seja para renovação de pastagem ou até mesmo incêndios criminosos, mas conseguiu avançar sobre a floresta primária. A destruição da floresta será a destruição do nosso regime de chuvas. Muita gente fala que o El Niño é um fenômeno natural. É um fenômeno natural, mas ele está potencializado, segundo a ciência, pelas mudanças do clima, em intensidade e frequência. Eu ouvi o triste depoimento de uma família no Rio Grande do Sul, que nós começamos com seca, agora é cheia. Na Amazônia começamos com seca e cheia, agora é seca. De uma família que já limpou e refez a sua casa 3 vezes no Vale do Taquari. 3 vezes. Porque, inclusive, quando eu fui lá, muitos diziam assim, mas isso aqui aconteceu há 90 anos atrás. Pode ter certeza que é um fenômeno natural que só vai acontecer há 90 anos atrás. 3 vezes já aconteceu nesse ano. Isso é já estarmos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima nos eventos extremos. E não há previsão de que isso possa arrefecer, a menos que tomemos, né, a decisão de enfrentar os problemas que causam a mudança do clima. É nesse contexto que foram os 5 decretos do presidente para retomar políticas públicas que foram abandonadas. O Fundo Amazônia, que eu sei que Vossas Excelências vão perguntar, o plano de prevenção e controle do desmatamento, a retomada de criação de unidades de conservação, a retomada da demarcação de terras indígenas, o fortalecimento da agenda de comando e controle e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a retomada dos conselhos.
Eu poderia falar de outras coisas, mas a minha agenda é essa. Eu trabalho com ela. O resultado da retomada dessas políticas, e eu vi que teve uma preocupação muito grande das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, em relação ao aumento das queimadas, em relação ao desmatamento. O desmatamento nos 10 primeiros meses do governo do presidente Lula caiu 49,5%. Ou seja, conseguimos incidir sobre a curva de alta que vinha do governo anterior, reduzir desmatamento a um nível abaixo dos últimos 4 anos, com a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento. Na tendência que vinha do governo anterior, nós teríamos um aumento de algo em torno de 54% do desmatamento. Com as ações que tomamos, tivemos no sistema PRODES, que é diferente do sistema DT. Qual é a questão que tem que observar? O desmatamento ele é medido pelo sistema PRODES de agosto a julho. Ou seja, quando nós entramos no governo, já havia computado para esse ano de 2023 o desmatamento do governo anterior, que foi de 6 mil quilômetros quadrados, numa tendência de aumento de 54%. Como de janeiro a julho nós conseguimos uma redução de 42% do desmatamento, ele incide sobre a taxa geral, empurra para baixo a tendência de alta e conseguimos uma redução de 22% no desmatamento em 2023. Isso evitou lançar na atmosfera 133 milhões de toneladas de CO2. Vossas Excelências sabem que as populações indígenas, elas têm o direito sobre seus territórios originários, naqueles que o Constituinte, igualmente originário, entendeu que deveriam ser demarcadas suas áreas. Ela foi demarcada, e aí nós temos que separar determinadas situações. Pessoas humildes, pessoas simples, que estão ocupando indevidamente essa área, que pertence aos indígenas, porque ela foi homologada em 2007, e nela residem 730 indígenas nesse território. Essas pessoas podem ser alocadas em um outro lugar. Temos que buscar uma alternativa para elas. Esse é o ponto que eu lhe perguntei. Podem ser alocadas. Por que não obedecem à lei que diz que tem que arrumar lugar para essa gente, transporte para essa gente? Tem caso de uma senhora que tomaram a moto dela e ela Agora, eu queria só esclarecer uma coisa, senador, que eu imagino que o senhor não sabe. Ótimo, eu preciso A aprender. Amazônia, durante esses anos últimos, ela foi tomada, em grande parte, pelo crime organizado. Facções que existiam no sul e no centro-sul do país, hoje operam dentro das terras indígenas, dentro das unidades de conservação, dentro de assentamentos, em vários lugares. E as investigações estão chegando a uma conclusão que, às vezes, as pessoas resistem, não é porque elas querem descumprir a lei, porque a lei, por força de lei, por decisão da justiça e pelo que é legal, a terra deve ser feita a desintrusão. Mas existem forças criminosas que tentam manipular as pessoas simples para que elas resistam em custo de sua vida. E aí muitas delas fazem um cálculo entre resistir ao crime organizado ou resistir ao Estado, porque sabe que o Estado vai ter responsabilidade. Mas o Estado não pode ser conivente com a ilegalidade. E é por isso que o ministro Paulo Teixeira está trabalhando programas alternativos para os assentamentos, para aqueles que são de fato agricultores.
mas a terra indígena tem que ser respeitada naquilo que é a função para a qual foi criada. Por que nós achamos que quando o MST invade uma fazenda com trabalhadores rurais sem terra, a justiça deve dar a reintegração de posse para o proprietário? E quando alguém, mesmo sendo um trabalhador rural sem terra, invade a terra indígena, ele deve ficar? E quando a justiça determina, o Estado deve recuar diante da recusa? Não podemos ter dois pesos e duas medidas sob pena de prevaricar. Se o Estado, ao ser acionado para tirar um acampamento de sem terra que ocupou uma terra produtiva, e isso deve ser cumprido, por que numa área demarcada, homologada, com cerca de 730 indígenas morando lá, que tem um estilo de vida particular, aí nesse caso deve ser respeitado.